Está lá em João. João capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Então, não deixe que o seu coração fique confundido. O nosso grande desafio na caminhada cristã é não deixar que nada obscureça, confunda, perturbe. E o que perturba o nosso coração? O medo. É o medo que faz a gente pegar o provisório e transformar ele em definitivo. E aí a gente cria uma improvisação. É o medo que está fazendo com que as crianças sejam escravizadas a um pensamento escravo, e por isso nós estamos produzindo adultos infantis. Então, quando um adulto ainda depende de ser protegido, ele é uma improvisação. Um adulto com medo é uma improvisação. Porque ele ainda continua procurando o quê? Proteção. Então, a primeira coisa que fala da nossa maturidade é que nós vamos nos libertando dos elementos protetivos. Então, quanto mais seguro eu sou, menos protegido eu estou. Vou repetir porque às vezes você não entendeu. Quanto mais seguro eu sou, menos protegido eu estou. Amém? Glória a Deus. Seu filho não vai usar boinha o resto da vida. Então ensina ele a nadar. Qual é a forma mais segura de ter uma piscina em casa? É grade? É tela? É boia? Não. É pegar seu menino de 1 ano e ensinar ele a mergulhar. Pronto. Porque agora ele está seguro para enfrentar aquilo de que ele nunca vai estar protegido. Aleluia, irmãos. Então, o rio de Deus, lembra do rio lá de Ezequiel? O rio de Deus é tão mais raso quanto mais imaturo eu sou. Porque aí no rio de Deus, quando eu sou imaturo, ele é o quê? Protegido. A água dá na canela. Mas à medida que eu vou amadurecendo, vai eliminando a proteção e aumentando a segurança. Porque agora ele é um rio que eu não consigo pôr o pé, mas que eu atravesso ele a nado. Glória a Deus, amado. Aleluia. O que o diabo foi oferecer para Jesus no deserto? Proteção. Por que você não usa o poder que você tem para garantir o que você come? Por que você não usa a criatividade que você tem para garantir o que você quer? E por que você não usa a espiritualidade que você tem para pedir proteção? Então, o que o templo foi se tornando na vida das pessoas? O templo foi se tornando a boia. E as pessoas começaram a vir para o templo para garantir a comida, os interesses e a proteção. Vou repetir. O templo na nossa vida, se ele não encontrar o seu verdadeiro lugar, aquilo que era para pertencer à nossa infância vai nos escravizando na fase adulta. Porque aquilo que fazia sentido quando eu era menino, por isso que Paulo diz, agora que eu sou adulto, eu fui deixando as coisas próprias de menino. Então, em nome de Cristo Jesus, comece a libertar os nossos filhos de ter a obrigação de produzir para nós culto bom. Glória a Deus, amado. Para a gente conseguir ter uma reunião aqui que seja mais leve, para que a gente possa usar a nossa criatividade para aquilo que ela foi dada, para cuidar da cidade, e não para satisfazer a igreja. De modo que para cantar na igreja,
Nossos filhos podiam se organizar em meia hora. O resto do tempo, eles estariam pensando em como usar a arte deles para alcançar a cidade. Pronto. Para falar com a igreja, um filho nosso podia se organizar em uma hora. O resto da semana inteira, ele estava conversando com os irmãos, como é que eles vão conversar com a cidade. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Glória a Deus. Aleluia. Porque está errado. Não, não estava errado. Mas era uma coisa própria de menino. Quando o seu filho é criança, ele dorme aonde? Num berço. Depois você tira as grades do berço e põe na janela. Está errado? Não, está certo. Depois você tem que tirar as grades da janela, para ele não enxergar a vida quadriculada. Glória a Deus, irmãos. Então, em vez de resolver a vontade deles de suicidar, nós estamos colocando grade na tela para ele não suicidar. Por que será que ele está querendo suicidar e nós tivemos que colocar grade na tela? Talvez seja porque nós não estamos trazendo significado para a vida deles, como deveria trazer, porque nós estamos ensinando que a vida deles é para sobreviver. E que eles têm que funcionar, porque se não funcionar, está frito. E como ele sabe que não vai funcionar sempre, ele tem medo da vida. E muitos jovens hoje não estão suicidando porque querem morrer. Eles estão suicidando porque não querem viver a vida que nós estamos oferecendo para eles. Eles não estão com vontade de morrer. Eles estão com medo de viver. Resolve a vocação deles. Torna a vida deles sustentável. E eu quero ver se vai precisar de tela. A tela não fala do nosso cuidado com os filhos. A tela aponta a nossa culpa em ter criado eles pensando que eles eram nossos, para fazer aquilo que a nossa expectativa esperava. E como eles sabem que não vão conseguir corresponder, eles querem encerrar essa conta antes que ela fique mais alta. E não se iluda, você não vai conseguir colocar a tela no mundo. Você põe no quarto, ele encontra outros lugares para pular. Então, amados, Jesus falou uma coisa muito grave para nós. Sabe por que seus filhos estão pulando da janela? Porque vocês não amarraram a pedra no pescoço e pularam no mar. Porque são jovens os escandalizados com o estilo de vida que nós passamos para eles. Sacrifica você mesmo. Sacrifica você mesmo. Sacrifica suas expectativas, seus ideais, seus medos. Porque é isso que está escandalizando nossos filhos. Porque deles é o reino dos céus. Todos os filhos aqui já vieram abençoados de fábrica. Então, eu tiro a grade, eu tiro a tela. Depois eu saio com eles na porta. Depois eles entram no carro na cadeirinha. Depois eu tiro a cadeirinha, passo eles para o banco da frente. Depois eu ensino eles a dirigir comigo. E depois eu entrego a chave. Amém, irmãos? E a igreja é isso. A
A igreja é uma caminhada de liberdade, não de escravidão. A igreja não é para oferecer proteção, mas é para garantir segurança. Pessoas que saibam assumir o risco com responsabilidade. Agora, tem um punhado de gente hoje que é adulto, sendo obrigado a sentar numa cadeirinha. Vivendo de portas trancadas. O que trancou a porta? Nosso medo. E Jesus fez o quê? Tirou foi a parede. Destruiu. E nos levou para onde? Para a praça. Porque a praça é o lugar onde nós não estamos protegidos, mas é o lugar da gente revelar a nossa segurança. Então, não deixe que ninguém confunda o seu coração. Não se perturbe. Não tenha medo. Não se turbe. Não se confunda. E aí ele diz mais. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar. Presta atenção que toda vez que Jesus vai falar de caminho, não é o caminho do templo, é o caminho da casa. Jesus é o caminho do templo para a casa, e não da casa para o templo. O templo tem que nos devolver para a casa, e não nos roubar da casa. Amém, amados? Nós não podemos sacrificar a casa para construir o templo, mas nós temos que ir sabendo sacrificar o templo na edificação da casa. Por isso que toda vez que Jesus vai falar do ministério dele, ele diz assim: olha, vocês vão tomar essa ceia comigo, depois a gente vai tomar ela de volta aonde? Na casa do meu pai. Eu estou indo na frente de vocês e vou preparar lugar. Onde? Na casa. Então, quando a gente se reencontrar com Jesus, não vai ser num culto. Jesus não está organizando um culto para receber os devotos. Jesus está organizando um jantar para receber a família. Aleluia! Porque o reino de Deus não é como um homem que preparou um culto e depois saiu convidando as pessoas. Você tem isso na Bíblia? O reino de Deus é como um homem que organizou um culto e depois saiu convidando as pessoas. Não. O reino de Deus é como um homem que preparou um jantar e saiu convidando. E aí aqueles que achavam que merecia, recusaram. Então ele foi lá e forçou todo mundo a entrar. Forçou a entrar onde? No culto? Não, forçou a entrar no jantar. E aí o que nós fizemos? Nós criamos critérios para participar do jantar e começamos a forçar para entrar no culto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Bagunçou tudo. Porque nós tínhamos que forçar qualquer um a participar da mesa e ver quem sobrou para o culto. Mas não, a gente faz tudo para forçar para o culto e ver quem sobrou para a mesa. Não, amados. Nós não temos que criar condições para saber quem vai participar da mesa. Nós forçamos todo mundo. E aí depois Deus resolve quem vai ficar. Então o critério de Deus é a mesa, não é o culto. O culto é no coração, não é no templo. Então o lugar de Deus, o onde de Deus é o quê? O onde de Deus é o templo? Não, o onde de Deus é a casa. Por isso que deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Jesus não é o caminho de ida para Deus. Jesus é o caminho de vinda para o Pai. Então Jesus está nos devolvendo uma consciência paterna, que ficou prejudicada por uma expectativa divina. Então Deus nos deu algumas coisas e nós confundimos o propósito delas. Porque nós confundimos a figura paterna com a figura divina. E nós começamos a achar que o interesse era da divindade. E aí nós nos tornamos devotos do divino, mas não conhecedores do Pai. Então nós estamos substituindo devoção da divindade pela comunhão da paternidade. Sendo que agora Deus quer destruir a devoção da divindade para construir a comunhão da paternidade.
Por isso que lá na cruz Jesus faz essa destruição. O que Jesus destruiu na cruz? A expectativa do divino. Então Jesus na cruz faz duas declarações. Ele diz assim: Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus na cruz está destruindo qualquer expectativa do divino. O que vai transformar a sua casa não é a expectativa do divino. Isso é devoção. O que vai transformar a sua casa é a comunhão do Pai na mesa. Não adianta você trazer seu filho para o culto se ele não tem comunhão na mesa. Nós não vamos conseguir salvar em 1h30 de culto aquilo que está sendo destruído 6 vezes por semana na mesa. Não tem culto que dê jeito nisso. Nós não vamos resolver em 1h30 aquilo que está sendo destruído 6 dias por semana, 24 horas por dia. Então Deus tem que destruir isso. Porque nós estamos achando que a nossa salvação está naquilo que as nossas mãos fazem. Ele falou: olha, isso que eu mandei vocês fazer é só para satisfazer essa curiosidade de vocês do que vocês têm que fazer. Então eu estou respondendo a pergunta, vai lá e faz. E você vai ver que isso não funciona. Porque vocês estão encasquetados com a ideia de que é o trabalho da mão de vocês. E eu vou destruir o trabalho da mão de vocês. E trazer vocês para aquilo que é a minha relação, minha comunhão. Por isso que ninguém vai a Deus, não, ninguém vem ao Pai. Então o caminho de Jesus não é de ida para Deus, é de vinda para o Pai. Então nós precisamos retornar à consciência da casa paterna. Amém? Então o que seria a igreja? A igreja seria a praça do Pai, onde todas as casas dos filhos do Pai se encontram. Então nós não sairíamos de casa para vir para o templo. Nós estamos trazendo a nossa casa para a casa do Pai. Então, quanto mais consciência de casa do Pai eu tiver, mais eu sei que cada casa que alguém representa aqui é o nosso quarto. Então, é como se cada um aqui tivesse o seu quarto familiar na casa do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, amado. Por isso que quando Jesus vai falar de intimidade, ele não fala da intimidade do templo. Ele fala assim, quando você for falar com o seu Deus, vai lá naquele templo ungido, do culto da revelação, e fala com ele. Não, Jesus nunca deu essa dica. Lê para mim. Acha na Bíblia aí, quando Jesus falou assim, você quer ter revelação mesmo, da unção, procura o templo ungido, o profeta da revelação, e fala com ele. E Deus te responderá. Não. Entra no seu quarto, figura de casa. E na sua intimidade com o seu Pai, ele te revelará todas as coisas. Glória a Deus. Então é isso. Que vocês permaneçam corajosos, amém? Em oferecer para essa cidade uma referência de família e não de devoção. Mas já vou avisando. Templo não pode ter goteira, vento entrando, calor, luz batendo, porque está todo mundo focado no culto. E nada pode atrapalhar o culto. Mas casa não, mano. Casa entra água, calha vaza, banheiro entope, menino chora. Aí vocês vão resolvendo o problema da casa. Posso ouvir um amém, irmão? Vai ter goteira, vai ter vento entrando. Um irmão me perguntou, e o dia que choveu? Eu falei, espera chover, mãe. Mas não tenta resolver o problema antes da chuva, não, mãe. Porque senão isso é o quê? Templo, onde nada pode atrapalhar o culto. Que lasqueira é essa, mano? Fala para mim aqui, quem aqui fez uma casa assim, no capricho?
Quem já fez? Pode falar aí. Hã? Você fez uma casa no Capricho, lá banheiro não entope. Entope? De vez em quando entra um trem lá, dá uma goteirinha, uma manchinha no teto, na laje. É mesmo, rapaz? Estou chocado. É mesmo. Então tá aí, fica de pé aí, Gustavo. Não, como é que é? Seu nome? Milson. O Milson acabou de falar que uma casa bem feita, de vez em quando a calha entope. Então tá aqui o cara para resolver o problema da calha de vocês. Porque Deus não vai deixar vocês terem problema com calha sem antes ter preparado um filho que sabe tudo de calha que vaza. Glória a Deus, não, mano. Pronto, para justificar o ministério desse cara, senão ele vai achar que ele ficou arrumando calha dele lá sem propósito. Aleluia, irmão? Qualquer problema que tiver com calha aqui, liga para você. Pronto. Meu Deus. Meu Deus, gente. Fogão não entope, geladeira não estraga. Por que será que Deus colocou gente numa vida em família onde os problemas acontecem? Porque esse é o sacrifício que a gente faz em favor uns dos outros. Por Deus Cristo, que Deus queria nos levar para um ambiente onde chove, faz sol, e não um lugar onde a gente está sempre o quê? Protegido. E tão protegido, e onde tudo funciona de tal maneira que a gente nem sabe qual é a estação do ano que está lá fora. Aí chega uma hora que não é época de chuva e nós estamos debaixo do telhado. Não é época de frio e nós estamos fechados. E se você perguntar para o cara, qual o horário do dia? Ele não sabe. É manhã? É noite? Ele não sabe. Está ventando? Ele não sabe. Então nós não percebemos que o templo foi tirando a nossa sensibilidade. E foi nos poupando do nosso senso de responsabilidade. Glória a Deus, aleluia. Por isso a gente quer nesse momento celebrar a mesa. Não tinha outra forma melhor da gente celebrar esse momento de família do que repartindo pão uns com os outros. Amém? Esse é o testemunho que eu queria para entregar para vocês, para encorajar. Vocês vão ter muito problema, muita dificuldade, muita adaptação para fazer, muita pergunta não respondida. Bem-vindo ao reino de Deus. Olha aí, que coisa maravilhosa. Ninguém mexe nessa arquibancada aqui, porque isso aqui é lugar sagrado. Amém? E, aliás, eu acho que vocês vão ter que subir mais um degrau dessa arquibancada aí. Melhorar essa jardineira, deixar ela, às vezes, um pouquinho mais alta e aumentar, porque está faltando banco. Eu já vi hoje rolar um estresse aqui, tive que pedir a ajuda do Rafa. Falei, Rafa, ali está rolando um estresse ali na arquibancada, porque chegaram umas meninas mais cedo, mais tarde, queria sentar na arquibancada e já rolou um estresse. Então, antes que haja desentendimento aqui entre os irmãos menores, por conta desse lugar sagrado aqui, vocês, pelo amor de Deus, não escandalizem esses meninos, amém? Glória a Deus, amado. Amém, Rafa? Já deu uma tarefa para o Rafa, Rafa, você melhora essa arquibancada aí. Glória a Deus, amados. Estou muito alegre, muita gratidão. Gratidão pela vida de vocês, olha que coisa maravilhosa. Vivam isso, desfrutem isso, de maneira intencional, com responsabilidade. Vão ter desafios, vão ter ajustes, mas isso é casa de família é assim mesmo. Os filhos vão crescendo, você tem que mexer no quarto, aumentar a cama, quebrar uma parede. É assim que casa é. Glória a Deus, não é assim que casa é? Muda o tamanho das cadeiras, muda a quantidade de toalha, é assim que casa é. E é assim que Deus quer que a casa dele seja. Cada vez mais. Então, cada vez menos a gente vai ter cara de templo e cada vez mais a gente vai ter casa de praça, onde as famílias se encontram. Porque Jesus diz, vocês transformaram a minha casa em templo de comércio. Viu o que Jesus falou? Eu mandei vocês construir o templo e vocês transformaram ele em lugar de comércio. Porque agora vocês só vêm no templo para resolver comida, interesses e proteção. Você acha que o povo transformou o templo de Jesus em idolatria? Eu vou falar uma coisa, tem muito crente preocupado, porque
Ah, você viu lá? Alugaram um templo lá para pôr uma boate. Sabe por que isso aconteceu, mano? Não é por causa da boate. É porque aquilo já era uma boate há muito tempo, só mudou de dono. Aquilo já era uma casa de negócio há muito tempo. Pelo menos agora ela está sendo explorada de maneira própria. Porque é um lugar onde as pessoas iam para trocar o recurso delas em satisfação, interesse e proteção. E igreja não é para eu vir buscar satisfação, interesse e proteção. Igreja é a casa do Pai, onde as famílias se encontram para compartilhar a virtude umas com as outras. Glória a Deus. Então Jesus vai destruir mesmo. Porque ele falou, a minha casa será um lugar conhecido como lugar de encontro para todas as famílias da terra. Amém? Então aqui é um lugar onde todas as famílias da terra se encontram. Qualquer tipo, qualquer condição, onde todos vão se sentir bem. Onde uma pessoa não tem que deixa Deus ministrar o nosso coração. Hoje, às vezes, nossas reuniões de tempo estão ficando tão complicadas que a pessoa tem que fingir quem ela não é para se vestir à altura de frequentar o templo. Porque do jeito que ela está vestida, ela não consegue entrar. Mas se fosse a casa do Pai, mesmo cheirando a porco, ele entrava. A casa do Pai é um lugar onde o cara pode sair do chiqueiro e ele vai encontrar lugar de honra. Fedendo a porco, e ele tem lugar na mesa. Você crê nisso, amados? Em nome de Cristo Jesus.